Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai ver um aplicativo sobre seleções. A gente vai fazer esse aplicativo aqui e aí a gente vai aprender a utilizar esses marcadores aqui nas nossas opções. Esse é o nosso aplicativo de hoje. E ele é bem assim, simples, né? Só tem essas duas telas, mas o que a gente vai ver de diferente está na parte do código e nos conceitos. Antes de começar, vocês conseguem me dizer? A gente aprendeu dois conceitos principais nas duas últimas aulas, que são algoritmos e variáveis. Alguém pode me dizer o conceito de algoritmo? Alguém arrisca? Isso aí. O algoritmo é um passo a passo, são comandos que a gente passa no nosso código, né? São os comandos que a gente passa pro computador e ele vai executando o passo a passo. E variáveis? Alguém lembra o que é? Exatamente. A gente guarda uma informação em uma variável, e aí a informação pode ser tanto número quanto palavras, né? E hoje a gente vai ver sobre o que são funções, comandos de condição e comandos de repetição. E aí a gente vai usar esses conceitos no aplicativo de hoje, no código de hoje. Então, só relembrando, como que a gente está fazendo os nossos aplicativos? A gente primeiro define a interface, pode ser no papel, mas a gente está mostrando para vocês como que a gente quer que fique o nosso aplicativo. Aí a gente cria a interface, então a gente começa o aplicativo sempre na parte do design, colocando os botões, os rótulos e as imagens que são necessárias. Depois a gente programa os botões e as funcionalidades, então a gente vai para o código, definir o que acontece com cada ação que a gente faz lá com o botão, o que é para acontecer quando a gente clica no botão, quando a gente quer que mude de tela, enfim, a gente faz a programação, a parte do código, e por último a gente testa, vê se é isso mesmo, e usa, vê se está tudo certo e tem o nosso aplicativo pronto. Beleza. Então, no nosso aplicativo de hoje, a gente vai usar a variável para contar o total de pontos. Porque o nosso aplicativo tem várias opções. É uma pergunta com várias opções, a gente tem que selecionar a quantidade de opções que a gente quer e calcular o total de opções que foram selecionadas. Então, para a gente conseguir calcular o total de opções selecionadas, a gente precisa criar uma variável para contar essas opções. Então, no nosso caso, como o aplicativo foi sobre quantidade de cidades visitadas, a gente tem 7 opções, quantidade de estados, né? A gente tem 7 estados como opção. E aí a resposta pode variar de 0 até 7, né? Até 7 opções selecionadas. Então a gente precisa de uma variável para contar a quantidade de respostas selecionadas. E aí a gente vai criar a variável total. E aí ela começa em 0, né? Não tendo nenhuma variável selecionada, nenhuma resposta selecionada. E no código a gente vai adicionando um ponto a essa variável toda vez que a gente tem um marcador selecionado. Essa parte aqui do código eu vou explicar melhor na hora que a gente estiver fazendo o código. Beleza, aí o primeiro conceito novo de hoje que a gente vai ver é função. Uma função, ela é um bloco de código e aí ela vai executar a operação que está dentro desse bloco de código toda vez que a gente chamar a função pelo nome dela. A função a gente dá um nome para ela e aí toda vez que a gente chamar aquele nome ali, o código vai lá procurar esse bloco e vai executar esse bloco de código.
Opcionalmente, uma função pode definir parâmetros de entrada. O que seriam esses parâmetros de entrada? É como se fosse uma variável dentro da função. Então, a gente tem o código dentro da função e tem um valor que pode variar dentro dessa função. Para ficar mais fácil de entender, pensa na função como sendo uma conta. Então, uma conta para fazer a raiz quadrada de um número. Para você calcular a raiz quadrada de um número, é o mesmo passo a passo independente do número que for. Então, a gente escreve o passo a passo, tipo, chama a função de raiz quadrada, escreve o passo a passo dentro da função, e aí coloca como sendo o valor x dentro da função. E toda vez que a gente chamar a função raiz quadrada, a gente vai passar lá o número que a gente quer. Então, eu quero, por exemplo, a raiz quadrada de 9. O nosso x vai ser o 9. Agora eu quero a raiz quadrada de 16. A gente vai chamar raiz quadrada de 16. O 9 e o 16 são os parâmetros de entrada. Eles podem variar toda vez que a gente chamar a função. No caso de hoje, a gente não vai usar o parâmetro de entrada. O nosso código não precisa de um parâmetro de entrada. É só para explicar que tem como a gente usar também. E a função, ela pode retornar um valor como saída. Então, quando a gente chama essa função, ela vai lá, executa todo o passo a passo, e aí ela volta com um valor, que é o que vai acontecer no código de hoje. Então, aqui, ó, essa função, ela calcula, no nosso caso aqui, o total de opções selecionadas. A gente chama ela de calcular, é a função calcular, e toda vez que a gente chamar essa função, ele vai calcular o total de opções. E aí ele vai retornar no final a variável total, ou seja, ele vai voltar com o valor, que é a quantidade total de opções selecionadas. Outro conceito é o comando de condição. O próprio nome já diz, né? É uma condição. Então, o comando, ele só vai ser realizado se a condição for verdadeira. Então, ele verifica se a condição é verdadeira, e se for verdadeira, tudo que tiver abaixo, dentro desse comando de condição, vai ser executado. Só vai ser executado se a condição for verdade. Então, no caso do código de hoje, a gente vai usar essa função para poder fazer a contagem para fazer a soma, né? Se o botãozinho tiver selecionado, a gente adiciona um ponto no total. Se não tiver selecionado, ele só vai pular, ele não vai fazer o que está aqui dentro, que no caso é somar um ponto. Então, se não tiver selecionado, a gente não soma um ponto. Beleza? E o último conceito de hoje é o comando de repetição. Um código, ele pode repetir várias vezes. A gente não precisa escrever o mesmo bloco de código 10 vezes, por exemplo, se a gente tiver 10 respostas. Como a gente tem várias respostas e aí a gente precisa verificar uma por uma, a gente vai fazer uma repetição do código. Então, o comando de repetição, ele faz o código repetir quantas vezes a gente escolher, para a gente não precisar ficar repetindo o código várias vezes. Então, aqui no nosso caso, como a gente tem 7 opções, a gente coloca ele para repetir 7 vezes. Então, ele vai verificar um por um se está marcado ou não, cada caixinha ali do nosso aplicativo. E aí a gente vai definir quantas vezes ele repete. Então, como a gente tem 7 opções, ele vai variar, ele começa valendo 0 e vai até 7. A gente tem essa variável i aqui que a gente tem que criar. O comando de repetição é o for, né? E aí a gente tem essa variável i que a gente tem que criar quando a gente tem o for. E aí é essa variável i que vai definir quantas vezes a gente repete. Então aqui a variável i começa valendo 0, e aí a cada iteração, a gente chama de iteração quando a quantidade de vezes que ele tem que rodar, a cada iteração ele vai adicionando um valor aqui, né? Ele vai de 0 até 6, no caso. Porque até i sendo menor do que 7. Então, quando i valer 1, ele vai verificar o primeiro, o marcado 1. Quando i valer, aí ele vai fazer aqui e vai somar um ponto aí. Agora, quando i valer... Primeiro, quando i valer 0, né? Desculpa. Depois, quando i valer 1, aí ele vai fazer quando i valer 2, 3, 4, até o 6. Fez o 6 aqui e somou 1. Quando chegou em 7, o i já não é mais menor do que 7, é igual. Então, ele já para de fazer.
E aí ele vai para o próximo comando que tiver no código, que no caso aqui é retornar o valor total. Então, a nossa função, a gente cria uma variável, que é a que vai calcular os pontos, a gente faz o comando de repetição para ele repetir 7 vezes, para ele procurar um por um, para conferir um por um se está marcado ou não, e se tiver marcado, a gente soma um ponto total. Né? E aí, quando a gente vai somando aqui, esse valor total ele vai acumulando. Então, ele começou com 0. Se o marcado 0 tiver selecionado, vai somar um ponto. Aí, o i soma 1, foi a primeira iteração. A segunda iteração, o i vale 1. Se o marcado 1 tiver selecionado, vai somar um ponto. Então, aqui o total já estava com 1, soma mais 1, 2. Então, o total vai acumulando. Foi para o i igual a 2. Se o i igual a 2 não está marcado, ele não vai somar nada, ele vai para o próximo. Se o i igual a 3 estiver marcado, o total vai ser 2 mais 1. Porque ele já tinha 2, mais 1, 3. E aí vai acumulando e no final faz a contagem. Esse é o principal do código de hoje. Então, o código, ó, o aplicativo, ele é esse aqui. A gente vai responder aqui quais destes você já visitou. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 4. Agora 5. Ele tem que fazer a contagem total da quantidade de respostas selecionadas. É basicamente esse aqui o nosso código de hoje, tá? Então, vamos lá, fazer o nosso aplicativo. Bom, a gente começa criando a interface. Se vocês quiserem fazer junto, fiquem à vontade, mas como o código tem bastante conceito novo, eu recomendo que vocês primeiro prestem atenção e depois façam, depois tentem fazer. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai criar a tela de início, né? Que é da mesma forma que a gente fez nos outros aplicativos. A gente começa colocando o rótulo, para a gente escrever o texto inicial, uma imagem, que é a imagem que está lá no Drive, né, do projeto, e um botão, que é o botão de começar. E aí a gente só vai fazer o design disso aqui, né, da forma que a gente quiser. Então, por exemplo, bem-vindo, aí a gente altera o tamanho, faz o design da forma que vocês acharem melhor. Ajusta a imagem e o botão. Aí escolhe aqui a cor, o texto. Isso aqui é a parte mais do design que vocês podem escolher, né? Pronto. Aí eu só vou dar um nome para a tela, vou chamar ela de tela inicial. E aí a gente cria a nossa nova tela, que é a nossa tela principal, né, que é o nosso aplicativo. Vou colocar a mesma cor do outro. E aí, a nossa tela principal, a gente vai usar o rótulo para fazer tanto a pergunta quanto as opções. Aí, primeiro, eu vou colocar a pergunta aqui. E como são várias opções de resposta, aí a gente coloca a pergunta mais em cima um pouquinho. E aí é o seguinte.
a gente altera a cor. Aqui a gente está usando o raio da borda para a gente deixar com essa cara aqui, mais o botão mais redondinho. E aí, ajusta aqui o tamanho, e aí a gente pega um outro rótulo e vai fazer a mesma coisa nele, só que agora para fazer as nossas respostas. Como a gente tem várias respostas, são 7 nesse aplicativo aqui, a gente vai fazer o primeiro botão só, e aí depois a gente só vai duplicando, tá? Aí a gente bota aqui a nossa primeira resposta. Eu fico pegando as mesmas cores do outro botão para ficar padrão, né? E aí, quando vocês forem colocar a resposta, né, as opções, vocês dêem um espaço aqui no texto, para ele chegar pro lado, para a gente conseguir colocar o marcador aqui, a caixinha de seleção. E aí a gente pode dar 3 espaços que já é suficiente. Depois que a gente fizer aqui o primeiro botão, a gente só vem aqui em duplicar e aí posiciona ele aqui. Vai fazer isso 7 vezes, só vai alterando aqui as respostas. Então, Minas Gerais é outra resposta. Bom, aí aqui a gente já fez as 7 opções. Aí agora a gente precisa colocar o marcador, que é a caixa de seleção. Aí a gente vem aqui, eu recomendo que aumente aqui um pouquinho o tamanho dele, para ele não, porque senão, na hora da gente colocar o nome, pode dar pode dar um problema de acabar selecionando o label ao invés de selecionar a caixinha. E aí, isso dá problema depois no código. Eu só não tô conseguindo arrumar o tamanho dele. Tá. E aí a gente vai padronizar o nome como marcador, e aí ele vai ser de 0 a 6, né? São 7 opções. Então, marcador 0, marcador 1, porque isso vai influenciar depois na hora da gente fazer a iteração, tá? Deixa eu botar de novo aqui. E aí dá para duplicar, se vocês mudarem o tamanho, ou fazer um por um. Eu vou fazer um por um aqui para conseguir alterar o nome.
E aí, depois da gente alterar o nome de todos eles, a gente vai, confere aqui se todos eles estão com ID de marcador. Beleza? E aí a gente vai colocar o botão aqui, que é o botão que pra gente calcular o total de pontos. E aí a gente coloca outro rótulo, pode copiar desse aqui para vir com duplicado do primeiro, para já vir com o mesmo padrão de configuração, e aí a gente coloca só 0, porque a gente começa com 0 pontos, né? Beleza, aí aqui é só o ajuste do design do jeito que vocês preferirem, mas a interface está criada. Então, aí a gente vai para o código. No código, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a função. A gente deixa ela logo no início do código. Então, a gente vai fazer a nossa função para calcular o total de pontos, né? Então, a gente vai usar esse primeiro aqui, ó, que é o de definir a função. O segundo aqui, por exemplo, é o n aqui, é o parâmetro que eu falei, que seria o número para fazer uma conta. Por exemplo, a gente passa esse número aqui, que seria o parâmetro, mas a gente não vai usar parâmetro nessa de hoje. Bom, então, primeiro a gente define a nossa função, a gente dá um nome para ela, que é a função calcular. Então, a gente vai procurar essa função toda vez que a gente escrever esse nome. O código vai procurar essa função. E aí, como que a gente vai fazer essa função? Primeiro, a gente tem que criar a variável total, que é com ela que a gente vai usar no código inteiro, praticamente. A variável total, ela começa com 0 pontos. A gente começa sem selecionar nenhuma resposta. E aí, a gente vai fazer o comando de repetição. Por quê? A gente tem a condição, só que essa condição a gente vai verificar se ela é satisfeita 7 vezes. Então, a gente tem que fazer primeiro uma repetição. E aí, a nossa repetição, ela tem que acontecer 7 vezes, porque são 7 respostas, né? Então, a gente vai alterar o i aqui para 7. Ele vai de 0 até menor do que 7, ou seja, até 6. De 0 a 6 são 7 iterações que ele vai fazer. E aí, o que a gente vai verificar em cada um? A gente vai verificar se o marcador aqui está selecionado. Então, a gente vai fazer o comando de condição se tiver selecionado, que no caso é esse comando aqui, o get checked, esse aqui. O get checked é para verificar se ele está selecionado. Então, o que está selecionado? O marcador. E qual que é o padrão de nome dos nossos marcadores? É marcador e o número, que vai de 0 até 6 também, igual o i. Então, aqui, a gente vai fazer uma concatenação. A gente viu na última aula, né? Se o marcador com o número que varia junto com o i, ou seja, o marcador 0, marcador 1, marcador 2, tiver selecionado, o que vai acontecer? A variável total vai receber o que ela já tem, mais um ponto. Então, por isso que a gente usa essa soma aqui, para a gente adicionar um ponto à quantidade que já tem no total. Né? Então, a cada iteração vai somando um ponto se a condição for satisfeita.
E aí, aqui já tem praticamente o código pronto. O que falta é a gente retornar esse valor aqui. Então, a gente usa o return. E aí, lá onde a gente chamar a função, ele vai voltar valendo o valor que a gente calculou de total. Beleza? E aí, agora a gente só vai fazer as ações dos botões, né? A gente tem aqui o botão 2. A gente quer clicar no botão e receber o valor total, né? Por quê? Por enquanto, o que a gente tem? Por enquanto, a gente tem que selecionar o botão 1 também. Por enquanto, quando a gente clica em total, não vai aparecer nada em zero. Por quê? A gente só criou a função, mas a gente não falou o que fazer com essa função. Então, a gente vai... Isso aqui a gente já fez nas últimas aulas, né? Quando clicar no botão, então, quando onIvent, a gente vai usar o onIvent para quando clicar no botão 2, a gente ter a resposta total no... Aí a gente olha aqui o ID no label 10. Então, a gente vai querer que mude o que está escrito. Então, a gente vai usar o setText para mudar o que está escrito no label 10. Então, nele, a gente vai usar o setText para mudar o que está escrito no label 10 para função, para o valor total. E o valor total a gente obtém quando a gente chama essa função. Então, para a gente chamar a função, a gente vai em função e usa esse bloquinho aqui, ó, myFunction. E aí a gente vai chamar, colocar aqui o nome da função, calcular. Então, sempre que tiver a função entre parênteses, ele vai procurar o nome, né? Entre parênteses, ele vai procurar uma função com esse nome. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que a gente quer que o resultado dessa função aqui, que no caso é o total, porque a gente tem um return aqui, apareça aqui no label 10. E aí, por último, a gente precisa só passar da tela inicial para a tela principal, né? Então, quando a gente clicar no primeiro botão, a gente quer que mude de tela. Então, a gente vai usar o set screen, que está aqui. E aí, o set screen vai mudar de tela inicial para tela principal. E aí, vamos ver se está certinho, né? Cliquei no botão 1, qual desses você já visitou? Eu visitei esse, por exemplo. 3. Esse e esse, tem que dar 5. Ó, deu 4. Por que que deu 4? Essa é a questão do marcador. 6. Então, só tem um aqui que tá errado. Então, a gente tem que vir aqui e verificar se estão todos como com ID. Ah, esse aqui que eu escrevi errado. Pronto. E aí a gente verifica. Então, antes de vocês enviarem, verifiquem se todos os quadradinhos foram selecionados e aparecem aqui. Porque pode estar. O erro normalmente vai estar no nome da caixinha. Por isso que é bom aumentar para conseguir selecionar ela direitinho. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Bom, então agora o código ele é bem simples, é bem rapidinho. Então agora a gente vai fazer um quiz no Kahoot. Não sei se vocês conhecem, mas é um quiz mais para ver o que vocês entenderam da aula e para descontrair também um pouquinho. Aí, é nesse site aqui, e eu vou colocar para vocês o código para a gente fazer para vocês entrarem para a gente jogar.
O código está aí na tela, eu vou colocar aqui no chat também. Acho que já foi todo mundo. Falta alguém? Tem 18 pessoas na chamada. Mas de. Acho que de monitor dá isso. 3, 4. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, tem 11. Vou começar então. Foi. Bom, a pergunta vai aparecer aqui para vocês na tela e aí a resposta no computador de vocês. Vocês veem a resposta aqui e depois respondem no computador ou no celular. Primeira pergunta: o que é programação? É uma série de comandos, planejar e elaborar programas, linguagem para o computador ou todas as respostas? Qual das opções abaixo é um exemplo de algoritmo? Uma rotina, uma receita de bolo, fazer um sanduíche ou todas as anteriores?
Algoritmo é uma sequência de passos para executar uma tarefa, verdadeiro ou falso? Qual valor vai retornar na soma das variáveis abaixo? O comando a seguir cria uma variável no código, mais uma de verdadeiro ou falso. O comando circulado em vermelho é um comando de repetição, condição, criar variável ou nenhuma. Ops, pulei sem querer. Depois eu mostro para vocês a resposta. Uma função é bloco de código que pode ser executado apenas uma vez dentro de um programa. Verdadeiro ou falso? A última. Para que serve um comando de repetição? Para que o programa comece a rodar, faz com que tudo que está dentro do bloco repita, faz com que tudo que está dentro do bloco repita apenas 2 vezes ou reinicia o programa. A gente tem aqui então o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Parabéns para vocês que acertaram. Espero que vocês tenham gostado do Kahoot. Agora, calma aí. Agora a gente... Ai, que bom que você gostou. Agora a gente vai passar primeiro um mente para vocês, igual nas outras aulas. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Ou sobre alguma pergunta do Kahoot? Bom, como ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou abrir um mente aqui, igual das outras aulas. Ó, esse é o código para vocês falarem o que vocês acharam da aula de hoje. E aí depois a gente vai abrir para vocês tirarem as dúvidas.
Vou botar o código aqui no chat. É 81652350. Ô, Bia, dá pra mandar o link também, quando você clica ali no código. Ah, tá. Acho que todo mundo já respondeu. Aí agora você vai abrir as salas para dúvida, Ana? Uhum. Aí eu só queria dar um lembrete pra quem não viu minha mensagem no grupo, que algumas pessoas não enviaram o app da segunda aula ainda, e a gente está contabilizando presença a partir disso, né? E é super importante que vocês mandem, respondam lá no formulário que a gente colocou lá no grupo, que tá na descrição do grupo também, porque ao todo a gente vai passar 5 aplicativos para vocês fazerem, e para vocês receberem o certificado vocês precisam fazer pelo menos 4 deles. E aí, se não entregarem, precisam de uma justificativa para que a gente possa contabilizar a presença de vocês. E aí, a justificativa pode ser, por exemplo, ficou sem força em casa, não consegui fazer, ou não tenho computador, não consigo fazer pelo celular. E aí vocês podem mandar mensagem pra gente, a gente ajuda vocês também com qualquer dúvida que vocês tiverem. E aí eu vou abrir as salas para dúvida agora. Não é obrigatório que vocês fiquem, mas é bom a gente aproveitar esse tempo da aula para vocês já fazerem o aplicativo e já enviarem de uma vez, né? Porque aí já não fica nada pendente para a semana. E esse aplicativo vocês têm até quarta-feira, meia-noite, para enviar. Esse é bem simples, então aproveitem que tem pouco código, só tem 2 telas. E aí eu vou abrir as salas aqui. Então, quem